Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago mais uma resenha nessa semana do Halloween, que é a resenha de A Noiva Fantasma. Esse livro não é assustador, não é terror, não é suspense. Ele é um livro muito interessante e que tem temas que a gente pode relacionar com Halloween, tipo crenças de um povo, fantasmas, mundo do além e etc. Então, caso você seja uma das pessoas medrosas que não curte muito terror, você ainda pode curtir o Halloween, você ainda pode ler coisas com temas fantasmagóricos do além, sem ser assustador. Então, esse livro aqui, da linha Dark Love, da Dark Side, ele é uma história muito interessante, tem um pouquinho de mistério, mas nada que assuste a gente, eu prometo. Então, vou ler a sinopse aqui pra vocês e já falo mais sobre a história. Certa noite, meu pai me perguntou se eu gostaria de me tornar uma noiva fantasma. 1893. Lilan é uma jovem que recebeu uma educação tradicional, mas que vive sem grandes perspectivas depois da falência de seus pais. Até surgir uma proposta capaz de mudar a sua vida para sempre: casar-se com o herdeiro de uma família rica e poderosa. Apenas um detalhe: seu noivo está morto. Evocando obras como Neverwhere, de Neil Gaiman, A Noiva Fantasma é uma história impressionante sobre o amor sobrenatural e sobre o amadurecimento. Uma história repleta de saudade, as páginas praticamente suspiram conforme você vira cada uma delas, Oprah.com. A cativante fábula de Lilan navega pela terra dos mortos e pelos lugares mais delicados do nosso coração, USA Today. Por mais fantásticas que pareçam, as noivas fantasmas resistem até hoje em parte da cultura asiática. Então eu preciso primeiro explicar para vocês o que seria um casamento fantasma, né, que é a proposta que foi oferecida para Lilan. Então, o casamento fantasma era uma prática mais comum antigamente, que, né, como disse aqui na capa do livro, hoje em dia em alguns locais da Ásia ainda existe, mas é uma prática mais antiga. E esse casamento fantasma, o que é? É quando uma das duas partes, ela não está mais viva. E ainda assim é realizada a cerimônia de casamento dessa parte não viva com uma pessoa que está viva. No caso dessa história, foi oferecido para Lilan de ser a noiva de um rapaz que já faleceu. Essa prática acontecia por vários motivos. Seja eles uniam um casal que já estava noivo antes de um deles morrer, dar uma vida melhor para uma pessoa, um desejo do morto, continuar a linhagem da família, ou até mesmo garantir que a moça não fique solteira, porque, né, na tradição, a moça é solteira, ela é um fardo para a família, então, se oferecerem para ela um casamento fantasma, ela já não vai ser mais um fardo para a família dela, a família do noivo cuida de tudo. Enfim, dependendo do que as partes têm interesse, mas o principal é que é de uma pessoa viva com uma pessoa que já não está mais viva, realiza um ritual, o casamento fica válido como se tivesse tudo certo, as duas pessoas vivíssimas. E aí a pessoa que restou viva, a partir daí ela vai viver como se fosse uma viúva ou um viúvo. Não pode usar as cores, tem que usar as cores de luto, comportamento de luto. É isso. Então, o que acontece nesse caso? A Lilan, ela era de uma família respeitável, mas a família veio à falência, a mãe dela já faleceu. O pai dela foi por causa da malária, o pai dela ficou com cicatrizes e a família dela tá sem dinheiro. Mas mesmo assim o pai dela não forçou ela a nada. E surgiu essa proposta de casamento fantasma para Lilan com o herdeiro de uma família abastada. Esse rapaz tinha falecido há pouco tempo e era desejo dele e da família dele que a Lilan se tornasse a noiva fantasma dele. Com isso ele poderia ter paz no outro lado, né? Onde quer que os mortos vão. E aí a família dele proveria a Lilan. Ela iria morar com eles, teria comida, teria funcionários para servi-la, teria um teto, roupa, etc. E coisas que seu pai talvez não poderia mais prover para ela. Então tem essa proposta que foi feita para ela, mas a Lilan não quis. Ela se recusou e o pai dela decidiu que não ia forçá-la. Mas o que acontece? Ela passa a dormir e nos sonhos aparecia para ela esse
tal rapaz que queriam que fosse o noivo fantasma dela. E nesses sonhos ele ficava se declarando para ela, fazendo proposta de casamento, e mesmo assim ela negava. Mas esses sonhos não pararam, começaram a perturbar ela pra caramba, a família dele insistindo ainda, porque queriam realizar os desejos do falecido rapaz. A Lilan não aguenta mais esses sonhos que estão mais para pesadelo. E aí acontece algumas coisas e ela vai, estando ainda viva, conseguir perambular pelo mundo dos espíritos. Então lá ela vai descobrir muita coisa. Ela vai descobrir por que a família desse rapaz insiste tanto para ele se casar com ela. E ela vai descobrir também o que acontece do outro lado, o que acontece com aqueles que não estão mais vivos. E aí a história vai se desenvolver de uma maneira bem interessante, porque tem um plot principal, tem uma questão aí de vingança, uma questão de um esquema acontecendo. E a Lilan acaba se vendo no meio de muita confusão. E aparece uma figura, o Erlang, e ele pede ajuda da Lilan, em troca de ajudá-la também, porque a Lilan precisa arrumar uma maneira de voltar para o seu corpo. E enfim, o que eu gosto desse livro? Esse livro é muito interessante, assim. Você imagina que vai ser um romance, você vê que a Lilan tá apaixonada por um rapaz aí. E no início do livro ela é bem inocente, ela é bem ingênua, assim. Mas logo ela vai desenvolvendo, sabe? Ela vai crescendo, ela vai ficando mais esperta, ela vai percebendo que ela não conhece as pessoas como pensa que ela conhece, sabe? Ela começa a desconfiar mais das coisas, tentar descobrir, entender e aí sim agir de acordo com o que ela sabe. Ela amadureceu pra caramba ao longo do livro, tem várias lições aí que ela leva em várias questões da vida, inclusive até de amor próprio a gente vê um pouco aqui no livro, dependendo de como você interpreta uma certa cena que acontece mais pro final do livro. E ao mesmo tempo também a gente tem esses mistérios que a gente quer descobrir o que vai acontecer, se a Lilan vai ter sucesso na aventura dela. E enquanto isso a gente vai aprender muito sobre a cultura chinesa e sobre a visão que parte da cultura tem sobre a vida e a morte. A gente vai aprender sobre tradições e costumes. E isso é muito interessante porque a gente consome muito da cultura ocidental mesmo, né? A gente recebe muitas influências da América do Norte, da Europa, mas a gente não recebe tanta influência assim da Ásia. E é uma cultura muito rica e muito antiga, né? Então foi legal também poder visitar um pouco desse universo, dessa cultura através dessa história. Então, assim, muitas das coisas, acho que praticamente tudo que o livro introduziu pra gente, ele apresentou, sabe? Aquelas coisas que introduz, começa a te mostrar um personagem, uma situação, uma possibilidade. Tudo isso serviu para algo mais na frente da história e eu gostei bastante. Os mistérios principais foram resolvidos, foram descobertos, teve um desfecho e tal, mas eu fiquei com curiosidade para saber mais sobre esse esquema que estava acontecendo. Assim, mostraram ele pra gente, mostrou o que estava acontecendo, mas foi só uma maneira também de encaminhar um pouco mais a história da Lilan. E eu entendo, mas eu fiquei curiosa para entender mais sobre o que estava acontecendo com esse esquema aí. Porque tem muito mais acontecendo além do que a Lilan sabe, além do que ela vê. Mas como a gente acompanha ela, a gente fica só sabendo o que ela sabe e o que ela descobre, né? E tinha coisas assim que acabou que, pela história não deu pra mostrar a Lilan descobrindo assim que eu queria muito saber. E esse livro, assim, poderia ter umas partes meio clichês, mas a maneira como a autora aborda, assim, a relação da Lilan com certos personagens masculinos aí que são possibilidades de romance, assim, não focou num romance, não foi aquela coisa que estragou o mistério, que estragou a história, assim. Tem esse parte do enredo, mas acho que o principal é o desenvolvimento da Lilan, o amadurecimento dela, sabe? Ela passando de uma moça ingênua para uma moça, inteligente, forte, independente, que passou por muita coisa, descobriu muita coisa e passou por uns perrengues, mas se descobriu uma pessoa muito melhor e mais forte no final de tudo isso. São reflexões legais que o livro traz, assim. Como eu já disse, foca muito no crescimento da Lilan e isso é
fantástico que a gente acompanha ela, assim, comparando a menina do primeiro capítulo com a menina do último capítulo, a gente vê como essa experiência foi transformadora para ela de uma maneira maravilhosamente incrível. E uma outra coisa assim que eu gostei muito foi a dinâmica da Lilan com o Erlang. A dinâmica deles é muito divertida, um acaba ajudando o outro. A maneira como o Erlang às vezes é meio sarcástico assim, e mesmo assim ajuda a Lilan, é muito divertido as coisas que ele fala e como ela reage. A dinâmica dos dois, assim, pra mim é perfeita. E uma coisa super legal é que parece que em janeiro desse ano a Netflix anunciou que vai ter uma adaptação desse livro. E eu já tô muito ansiosa para poder assistir, porque foi um livro muito gostoso de ler. Foi incrível descobrir as coisas que estavam acontecendo, desvendar os mistérios ao lado da Lilan e ver o desenvolvimento e crescimento dela. E é isso, eu recomendo muito esse livro. Foi uma leitura maravilhosa. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, ative as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!